Sobre o que temos falado esse ano? Sobre o quê? Refletindo a sua glória. O texto de hoje, nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 17. Você tem ele aí na sua mão. Nós vamos tratar de algo um pouco mais profundo no ser. Queria que você olhasse um pouco para dentro de você, dentro da sua alma. A mensagem de hoje tem como título Refletindo a sua glória a partir do que pensamos. E esse lugar do pensamento é um lugar muito meu, né? Por mais que as pessoas vivam juntas, tenham casamentos e tenham filhos, existe um lugar dentro da nossa alma que só mesmo nós sabemos e o Senhor. Verdade? Vivi 40 anos, 50 anos com alguém, casei, portanto, fiquei casado por 50 anos, mas existia algo dentro de mim que só eu conhecia e o meu Deus. Verdade? Então, eu queria entrar nesse lugar com você hoje. Queria que você parasse um pouquinho e colocasse você agora na história. Porque é dos seus pensamentos que nós vamos tratar. Porque é nesse lugar de pensamentos onde a manifestação do amor de Deus e da glória de Deus podem estar ou não. E quem decide isso sou eu. E é você. Por mais que nós amemos o Senhor, confessemos o seu nome, se esse lugar que se chama pensamento, o íntimo do meu ser, não estiver pleno dele, nós vamos refletir outra coisa. Nós vamos refletir qualquer coisa, menos a presença dele. Então, queridos, Efésios capítulo 4, verso 17, eu queria que você lesse. Me ajudasse hoje, eu estou um pouquinho, né? Dá para notar, né? E foi uma coisa incrível, porque Deus tem falado muito comigo esses dias. E anteontem apareceu isso aí, do nada. E eu entendo que há uma resistência espiritual aí nessa área, mas o nosso Deus não está limitado à voz rouca ou à voz que fala com muita facilidade. Porque Ele é Deus e Ele pode falar de uma maneira ao seu coração e é isso que me interessa hoje, que você escute o que Ele vai falar. A única pessoa que pode impedir você de ouvir é você mesmo. Nem o diabo pode. Porque Deus tem nos dado autorização nesse lugar para sermos livres desse impedimento. Muitas vezes fazemos movimentos espirituais que a gente humanamente não entende, mas o universo espiritual entende. Então eu sei que o Senhor desobstruiu os seus ouvidos. E a única pessoa que pode obstruir de novo é você. Então não permita. Fique aqui nesse lugar. Observe a palavra. Esqueça todas as outras coisas que o diabo está tentando mostrar a você para você distrair a atenção da palavra. Entende? Ouça o que Deus vai falar. Olha só. O que é que diz Efésios 4, 17? Leia aí comigo. Eu tenho lido esse texto e tem me chamado muita atenção. Essa expressão, inutilidade dos seus pensamentos. Às vezes a gente acha que inutilidade é alguma coisa feia que eu estou pensando, ou alguma coisa indevida. Mas existe um lugar de inutilidade dos pensamentos que me faz perder um tempo enorme e aparentemente o que eu estou pensando é algo maravilhoso. E aí, nesse lugar, eu passo por um risco tremendo. Eu queria que a gente entendesse isso. Olha só. Temos ouvido assim, vamos só dar uma relembrada no que temos escutado. Cremos que esse é o tempo não só de receber a glória de Deus, mas também de refleti-la. O que é que diz Filipenses 2,15? Vocês vão pregar comigo hoje, tá bom? Lê aí comigo. Temos sido chamados para resplandecer como luzeiros. E uma coisa básica que pode me impedir completamente de resplandecer como luzeiro é quando os meus pensamentos estão infectados com coisas inúteis. E nós precisamos entender isso. O que é que ocupa a sua mente, querido? O que é que você se vê pensando continuamente? Com o que é que você sonha quando você está dormindo? Ou o que é que você sonha quando você está acordado? Quando você acorda de manhã, o que é que vem na sua mente em primeiro lugar? Qual é a primeira coisa que vem? Você tem que dar uma parada para observar isso. Isso vai lhe informar muita coisa. Muita. Olha o que é que diz em Provérbios 23, 7a. Leia, por favor. O mesmo texto numa outra versão. Leia para mim. Ele é tal qual são os seus pensamentos. Ou seja, ele é e ele reflete o que ele é. Verdade?
Da forma como ele pensa, ele é e ele age. Ele reflete aquilo, verdade? Olha o que diz o outro texto, Provérbios 4, 23. Dá para a gente entender que aquilo que povoa o nosso pensamento é aquilo que nos constrói, é aquilo que nos forma, é aquilo que somos. Domingo passado a gente viu a história de Pedro num momento meio difícil de Pedro, né? Aquele momento em que ele negou Jesus. Sabe, Pedro naquela hora refletiu o que havia dentro dele. Jesus foi preso, começaram a procurar e tentar identificar alguns discípulos. Lembra, domingo passado? O pastor falou sobre isso. E aí chegou uma criada para Pedro, verdade? E disse, você é um deles. E Pedro disse, não, de jeito nenhum, que conversa é essa? Sai daqui. Outra de novo e finalmente um homem disse, você é. Vamos ler um pouquinho desses versículos. Mateus 26, 73, 74. Lê aí para mim. Olha o que é que tinha dentro de Pedro. O que é que você acha que tinha lá dentro? Medo, pavor. O que é que vão fazer comigo? Se me pegam aqui, se me descobrem verdadeiramente, aí Pedro deixa sair todo o seu medo, praguejando, tentando falar como as outras pessoas falavam, porque tinha no coração de Pedro um medo instalado. A ausência de Deus, a ausência do amor verdadeiro, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quem é o verdadeiro amor? A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, quando alguém está pleno de Deus, cheio de Deus, não pode agir como alguém que está com medo, verdade? Então, havia uma ausência dentro de Pedro. Naquele momento, Pedro estava sendo construído, edificado por medo. E agora? Pouco tempo antes, ele estava dizendo que ninguém, né, que não ia negar, que ninguém podia tocar no Senhor, porque ele ia entrar na frente, ele ia até morrer por ele. Mas, na verdade, o que havia ali era um medo naquela hora. Imenso foi isso que ele refletiu. Então, vamos pensar um pouco. O versículo diz assim, assim eu lhe digo no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Assim, pastora, você queria que eu saísse com alguma coisa daqui? Eu quero que você saia cravado na sua mente assim, inutilidade dos meus pensamentos. Qual é a inutilidade? A inutilidade daquilo que eu estou pensando. O que é que eu estou pensando que é inútil? O que é que eu fico pensando continuamente que é uma coisa, aos olhos de Deus, completamente inútil? Aliás, muito útil para me afastar de Deus. Quais são os pensamentos que vêm ao meu coração que são inúteis? E é interessante porque no texto Paulo diz assim, eu insisto. Parece que é alguma coisa que ele já falou antes, verdade? Eu insisto. Olha, Paulo estava falando para a igreja. Não estava falando para a gente do mundo, não. Ele estava falando para cristãos. Ou seja, se o meu irmão Paulo estivesse aqui nessa manhã, no meu lugar, com esse texto que ele escreveu, ele estaria dizendo a gente aqui, gente, eu insisto com vocês que não vivam na inutilidade desses pensamentos como os gentios vivem. Porque aquilo que vocês continuamente ficarem pensando e alimentando a sua alma e guardando no seu coração, é isso que vocês vão refletir. E esse lugar é um lugar terrível, vai levar você para um lugar terrível, sai daí. Então, se a gente pudesse botar num letreiro, assim, bem alto, aqui na parede, vamos ver agora o pensamento da pastora, qual é? Será que a gente ia ter coragem de colocar aqui, para todo mundo ver, tudo aquilo que fica passando na nossa cabeça? Uau, o que é isso, pastora? Mas olha só, para Deus, Ele vê assim. Para Ele, é como se houvesse um telão que fosse desse canto aqui até o outro, com todas as coisas que você gasta tempo pensando. Deus senta aí na plateia e fica olhando. Para Ele, a Bíblia diz que diante dele é como um mar de cristal. Nada, absolutamente nada é oculto à presença e aos olhos do Senhor. Nem seus pensamentos, nem seus sentimentos, nem as reações químicas do seu corpo. Nada. O que você gosta de cheirar, o que você gosta de comer, nada é oculto para Ele. Você pode até comer só alface todo dia, mas Ele sabe que você gosta de um bom donuts. É muito profundo, não é?
Mas o que me admira mais nesse Deus é porque, conhecendo a mim e a você como Ele conhece, Ele mandou Jesus para morrer no meu lugar. É uma coisa que me constrange continuamente, é o amor de Deus. Eu fico impactada, porque este Deus Todo-Poderoso habita num alto e sublime trono e com humilde e quebrantado de coração. Que coisa tremenda, queridos. Ele desce até onde eu estou, até o íntimo do meu coração. Mas Ele não quer que eu fique aí. Ele tem esperança em mim. Deus tem esperança em você. Por isso você está vivo ainda até agora. Porque Ele tem esperança, apesar de Ele nos conhecer e nos ver, Ele tem esperança. E a misericórdia dEle, amanhã de manhã, vai se renovar de novo. Porque há esperança no coração de Deus, que você seja pleno, cheio e reflita a sua glória por toda a sua vida. E nessa esperança, continuamente, Ele renova a sua misericórdia sobre a sua vida. Que inutilidade de pensamento são esses que os gentios tinham? Vamos tentar entender? Vamos na sequência para a gente saber e não entrar nessa cilada, porque essa advertência aqui é para mim e para você. Efésios está falando comigo e com você. Não vivam mais. Eu insisto na inutilidade dos seus pensamentos. Como é que Paulo tinha consciência da inutilidade dos pensamentos daqueles gentios? E dos cristãos que ele estava falando? Como era que ele tinha? Você acha que era por quê? Paulo estava dizendo, não vivam mais na inutilidade dos vossos pensamentos como os gentios fazem. Por que você acha que ele sabia disso? Vamos ser bem pouco espiritual aqui, é simples. Reflexo. Você acha que você não reflete o que você pensa? Apesar da gente não mergulhar no seu pensamento, é visível o reflexo. O reflexo dá para ver. Verdade? Paulo via. Isso incomodava ele profundamente, porque ele sabia onde isso ia levar cada pessoa daquela. Veja a sequência. O estado dos gentios, Efésios capítulo 4, verso 18 e 19. Alguém lê para mim? Todos, aliás, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é um coração que é endurecido. O que é um coração endurecido? Coração endurecido para aquilo que tem a ver com as coisas de Deus. Olha o que tem em Hebreus capítulo 3, verso 15. O que é que diz Hebreus 3, 15? Se hoje, igreja do Doral, pessoas queridas que estão aqui nesse lugar, se hoje, você ouvir a voz de Deus, quantos estão ouvindo a voz de Deus aqui? Desde que eu cheguei de manhã que eu escuto Ele falar. Ele falou através de músicas de adoração a Ele. Ele falou pela ministração do pastor Rodrigo aqui nesse lugar. Ele falou quando um irmão e outro irmão lhe abraçou. Ele deu uma palavra de ânimo, uma palavra profética. Ele lhe abraçou porque o corpo de Cristo está nesse lugar, queridos. Você não notou ainda? Dá um abraço aí quem está do seu lado. Oi, Jesus. Fala assim, oi, Jesus. Tudo bem? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, queridos. Ele está aqui de uma maneira tão extravagante e você ainda não percebeu? Ele está falando muito comigo e eu sei que está falando com você. Abra os seus ouvidos espirituais. Pare de escutar assim, não adianta não. Você já ouviu muita mensagem, não vai mudar nada. Isso é mentira de Satanás. De alguma forma ele conseguiu soltar esse negócio aí, você ouviu. Jogue fora. Porque a vida do homem de Deus e da mulher de Deus é de glória em glória, de fé em fé e de força em força. Esse é nosso caminho. Quem foi que disse que é de queda em queda? Tropeça aqui, cai acolá. Que conversa é essa? Não tem nada disso na Bíblia. É de glória em glória, de fé em fé e de força em força. Está doente? É de força em força. O Senhor vai te levantar. Minha sogra está aqui. Deixa eu levantar para vocês conhecerem a minha mamãe. Levanta, vovó, aí. É a mãe do pastor, mulher de oração. Ontem ela estava lá em casa jantando com a gente, com todo mundo. Vovó Licinha, hein? Todo mundo aqui, ó. Essa mulher de Deus que tem sido um sustentáculo no ministério desse homem de Deus que está aqui, faz tempo que ela ora por ele. Ela começou a orar por ele antes de mim. Não foi, vovó? E por mim também, olha aí, que maravilha.
Ela estava ontem lá em casa dizendo, sabe de uma coisa? As pessoas dizem, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Eu como. Jesus já me curou. Ela não é responsável não, viu? Ela tem um remedinho dela, ela faz as coisas com medida. Mas esse pessoal, eu tenho uma irmã mais nova do que eu que diz, não, estou doente. Que doente o quê? Jesus cura todo mundo. Você é uma mulher de Deus maravilhosa, né? Não, tem que ser apaixonada por ela, né? Não? 85. Vocês vão começar agora a chegar lá no monte de Enac, né? Tirar os gigantes de lá, né? Que foi assim e vai continuar sendo para quem tem um coração cheio da presença de Deus, verdade? Então, queridos, olha o coração endurecido. Não ouve a Deus. Ele ouve os seus pensamentos. Ele ouve o seu racional, excesso, racionalismo doente. Ele só ouve essas coisas. Mas ele está com o coração endurecido. Então, os gentios viveram um momento, como o pastor pregou semana passada, Pedro pregando um monte de gente, cada um entendendo na sua própria língua. Ainda tinha uns que diziam, está tudo embriagado. Que coração é esse? Endurecido. Não entendeu nada. Ficou completamente sem a graça e sem a presença e sem a bênção de Deus. Um coração fechado. Verdade? Olha só, assim eram eles. Ouviam a Deus e endureciam o coração. Quantas vezes a gente escuta Deus falando conosco pela palavra, através desse púlpito aqui, e nós endurecemos os corações. Eu digo, isso eu gosto. Esse outro aqui eu não gosto não, fica fora. Esse aqui eu acho que não é bem assim não. E aí eu seleciono a parte da Bíblia que me interessa. Tá bom isso? Não. Era melhor que fosse quente ou gelado. Porque se é morno, Deus vomita da boca. E vômito é um negócio que ninguém suporta. Verdade? Então, escuta, querido, é hora de pegar esse coração que é tão inteligente e começar a amolecer ele, dizer, Senhor, passa teu óleo aqui. Deixa meu coração amolecer. Eu quero viver a vida de Deus. E eu não estou dizendo a você para ser irracional, porque a Bíblia diz que nosso culto tem que ser racional, sabendo o que eu estou fazendo. Mas isso não me torna endurecido, me torna amaleável para a obra de Deus. Os gentios tinham um coração endurecido, porque eles ouviam a voz e eles não recebiam. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. O que é obscurecidos no entendimento? Vamos ler 1 Coríntios 2,14, por favor. Vamos juntos. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são espiritualmente. Você baixa a cabeça agora. Senhor, eu não sei quantos aqui têm o teu Espírito, quantos aqui ainda não têm o teu Espírito. Eu sei que quando o Senhor olha, o Senhor vê claramente aqueles que já receberam o presente e o dom do Espírito. E os meus irmãos podem compreender a tua palavra porque receberam o teu Espírito. Mas aqueles, Senhor, que o Senhor conhece bem, que ainda não receberam. Toca agora, Espírito de Deus. Enche a alma. Não é possível andar e viver a vida cristã sem a tua presença, Senhor. Isso faz toda a diferença. Senhor, eu imponho a mão sobre eles. E eu clamo a ti, Espírito de Deus. Derrama, Senhor, da tua unção e do teu poder, da tua graça. E toca na cabecinha de todos aqueles. Querido, se você é um desses, levante sua mão. Eu quero que o Espírito de Deus veja você dizendo, eu quero receber o toque do teu Espírito. Eu não preciso que ninguém abra os olhos aqui. Eu quero só que Deus veja. Senhor, essas mãos que estão levantadas estão dizendo assim, eu quero receber do teu Espírito sobre mim. Definitivamente não quero mais viver apartado de ti. Agora, Espírito Santo, toca. Tua palavra diz que a igreja em Atos, os irmãos iam nas igrejas. E aqueles que não tinham recebido o Espírito receberam. Que seja assim agora para o louvor da tua glória, Senhor. Toca poderosamente, derrama um óleo, um bálsamo especial. E entra assim, amolecendo os corações e as mentes para receberem de ti, Senhor, a tua palavra. Para que não seja mais algo que eu estou acrescentando ao meu conhecimento, mas coisas que vão transformar o meu ser. Eu te suplico assim, bondoso e santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Creia por fé, querido, que o Espírito Santo ouviu sua oração. Porque ele sonda os corações, ele conhece a intenção das nossas almas. Quem não tem o Espírito, não aceita o que vem de Deus, porque não entende. Efésios 1, 18a. Leia para mim, por favor.
Eu não sei se você sabia, mas o seu coração tem olho. A Bíblia está dizendo aqui assim, Paulo orando e dizendo, eu quero pedir, Senhor, tira a escuridão que está ali. Deixa ele ver. Acende uma luz dentro da sua alma. Ajuda a enxergar o que não viu. Olha, eu estou falando, queridos, de pessoas aqui que Deus ama e que estavam ali para ouvir a palavra. Assim como nós estamos. Colossenses 1,9 diz o quê? Precisa de inteligência espiritual para entender o que Deus está falando. Paulo pedia, dá inteligência, Senhor. Algumas vezes nós abrimos a palavra com as pessoas e começamos a mostrar do amor de Deus por elas. Explicar as coisas. E eu lembro uma ocasião que estávamos no Brasil, juntamos um grupo no edifício que a gente morava, eles queriam da palavra, não eram cristãos, mas queriam ouvir a palavra, queriam ouvir a palavra. E nós juntamos alguns casais, não foi, amor? Começamos a falar da palavra. E chegou um momento que nós começamos a falar que só há um intercessor entre Deus e o homem. Jesus Cristo não há outro intercessor, não há outro. Todos leram, todos ouviram, entenderam, entendemos. Quando terminamos, disseram, agora vamos fazer uma reza. Para um outro, uma entidade. Eu digo, eles não viram. Sabe por quê? Porque não tem inteligência espiritual para ouvir. Agora não tem cabimento alguém que recebeu a Cristo, que tem ouvido a palavra, ter atitudes e ações. Quando a gente sai daqui, que a gente ouve tanto sobre a vontade de Deus, eu começo a fazer outra coisa. Isso é falta de inteligência espiritual. Você precisa dizer, Deus, eu não sou inteligente espiritualmente. Porque eu escuto, eu sei o que é bom para a minha vida espiritual e eu não faço. É uma coisa incrível. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem o corpo de Cristo, você tem dons que Deus lhe deu, você tem tanta coisa e você não faz. A Bíblia classifica isso como falta de inteligência espiritual, cegueira. A consequência que vem, a Bíblia também diz, de cada gesto, de cada ação, do que eu enchi meu coração. Existem pessoas que são obcecadas por coisas. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Toda obsessão é de procedência maligna. Você pode repetir isso comigo? Toda obsessão é de procedência maligna. Tem gente que é obcecado por carro. Só vai ser feliz quando tiver uma Lamborghini. Acho que é assim, né? Esse carro caro que eu não sei o nome. Não é assim? Tem gente que é o sonho da minha vida. Olha o sonho. O sonho da minha vida é... Aí você tem 1000 coisas. Cuidado, isso é obsessão. E obsessão, a fonte, não é espiritual, é maligna. É espiritual, é maligna. Eu tenho obsessão por ter o corpo mais malhado do universo. Cuidado. Exercício é bom. Mas quando se torna uma obsessão, procede do diabo. Eu tenho que ser a pessoa mais inteligente do mundo. E eu começo a buscar uma inteligência em todos os lugares, e isso é uma obsessão na minha vida. É de procedência maligna. Eu não estou dizendo que você não pode fazer exercício, deve até, se alimentar bem, sabe? Ser próspero financeiramente para investir no reino, para ter suas coisas, para ter o conforto da sua casa. Mas quando isso vira uma obsessão, cuidado, Satanás está com uma área grande da sua vida, você nem se deu conta. Toda obsessão. Seja ter um filho. Eu sou obcecada por ter um filho. Então vou ter um filho, você não engravida, vou ter um filho. Cuidado com essa obsessão, isso é procedência maligna. Deus é Deus poderoso para dar filhos, Ele tem prazer em fazer isso. Mas quando isso se torna uma obsessão, o filho deixou de ser dele para ser seu. Como é que você quer que Deus trate uma situação como essa? Vai ser ruim para você, péssimo. Tem que casar. Obsessão é de procedência maligna, cuidado com isso. Nós vivemos e devemos viver como pessoas que têm um coração, os olhos do coração iluminados, têm inteligência espiritual para observar a movimentação espiritual que está ao redor. A Bíblia diz que o diabo tem um projeto fantástico para a sua vida, destruir você. E você coopera com isso? Como é que eu coopero com isso? Quando eu endureço o meu coração, quando eu fico obscurecido, eu não entendo o que Deus fala.
Nós vamos sair daqui. Nós vamos viver uma semana, a partir de amanhã, nova. Que você pode escolher viver uma vida de inteligência espiritual. Pastora, deixa eu ser honesta, eu quero tanto. Eu quero tanto ter uma vida santa. Mas quando chega segunda-feira, começa a tortura. O que você tem inserido nos seus pensamentos? Quanto tempo você gasta vendo as más notícias da televisão? A economia caiu de novo. Mais desemprego. Um terremoto não sei aonde. Um furacão não sei aonde. Alguém morreu arrasado ali. O carro passou por cima, rompeu em 4 pedaços. Você escuta isso? É isso que você se alimenta. Continuamente. Como é que você quer viver uma vida de inteligência espiritual? Então a gente tem que ser alienado? Não. Devemos saber das coisas. Mas eu conheço pessoas que têm prazer em ouvir notícias devastadoras. Então ela procura na televisão com insistência tudo aquilo que tenha sangue, bomba, estrago, morte. Ela tem uma satisfação de ver aquilo. Isso é uma obsessão, procedência maligna. Nós precisamos de ter inteligência espiritual para ver do que é que meu coração está cheio. Está cheio dos pensamentos de Deus, porque Deus tem pensamentos acerca de todas essas coisas. O que é que Ele pensa, você sabe? Você busca o Senhor para saber o que é que Ele pensa a respeito de cada uma dessas coisas? Ou você quer só ouvir as informações que vêm dos repórteres, da internet, porque agora a internet parece que virou Bíblia, tudo que a internet diz é maravilhoso, saiu na internet, sim, e daí? Não significa nada. Saiu da palavra, significa tudo. É autoridade máxima, absoluta. Tudo vai passar, querido, mas a palavra de Deus não vai passar. É ela que vai ficar. Glória a Deus. Eu tenho que ter inteligência espiritual. Não é o meio que vai decidir minha vida. Não são as coisas da economia que vão decidir. Eu tenho um Deus que é Deus de todas as coisas, da prata, do ouro, de tudo. Sabe por que você está vivendo esse momento econômico? Porque nós estamos num país que está vivendo esse momento econômico. E cai chuva em cima de justos e injustos. Mas há uma promessa. O Senhor disse que ao justo nunca vai faltar pão, nunca vai faltar o que comer, nem onde se vestir, onde dormir. Ele vai estar lá. O problema é que muitas vezes nós impedimos Ele de fazer isso. Porque nós damos o nosso jeito nas coisas. Falta de inteligência espiritual. Deus é Deus e nos ama. Terceiro ponto diz assim, separados da vida de Deus. Lembra o versículo dizia assim, estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Leia comigo aqui, Romanos capítulo 1, verso 18, 19, 20 e 21. Não, 18, 19 e 20. Vamos os três aí. Portanto... Vamos no 21. É impossível qualquer homem nesse universo não ver a presença de Deus em tudo que Ele criou. A Bíblia está dizendo que são indesculpáveis. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. Nós temos um conhecimento de Deus muito grande. Às vezes eu converso com algumas pessoas que eu fico parado olhando, uau, né? Estuda, sabe tudo decoradinho, os endereços dos versículos, tudo, né? Não significa nada. O que significa é que ele vai ser mais cobrado ainda. Porque sabe, mas não glorifica Deus. Não tem inteligência espiritual. O fato de você saber muito versículo decorado é ótimo, faça isso. Mas não é só isso. Há uma necessidade de ter vida. A presença de Deus derramada no coração da gente. O que é ser separado da vida de Deus? Olha, queridos, a ignorância, essa ignorância que está dita aqui, não se deu por desconhecimento. Presta atenção. Esse texto de Romanos está falando sobre os atributos visíveis de Deus. Estão aí. E aí,
houve um endurecimento do coração, certo? E uma ignorância que foi fruto de tudo isso. Agora presta atenção, a ignorância não aconteceu porque eles não conheciam. A ignorância conhece, porque a gente diz assim, é ignorante, não conhece, verdade? Mas a ignorância não ocorreu porque eles não conheciam, ocorreu porque eles se endureceram. Dá para entender isso? A ignorância pode vir a gente quando a gente ouve a palavra e a gente fecha o coração. Aí eu me torno ignorante, porque aí eu não tenho inteligência espiritual. Não posso usufruir da presença de Deus. Efésios capítulo 4, verso 18b. Olha o que diz aí. Dá para sentir aqui o texto claro, claro como água? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que foram separados da vida de Deus. Por causa de quê? E por que eles estão ignorantes? Por causa do endurecimento do coração. Às vezes nós vemos pessoas no nosso meio, caem no pecado, a gente recebe, ora, se arrepende, chora, continua a caminhada, cai de novo. Aí a gente começa a dizer, esse cara não tem jeito, né? Não tem mesmo. É ignorante, cego. Não é porque não conhece, é porque resolveu fechar o coração. Ficou ignorante e vai sofrer todas as consequências correspondentes àquela situação. Eu choro, me compadeço, mas eu vou dizer a mesma coisa de novo, querida, a palavra de Deus diz isso, 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 isso. Se você não receber no seu coração, vai acontecer de novo. E você vai ter todas as consequências de novo. Vai ter um coração cego, sem luz. Essa é a consequência. Agora, outra coisa que diz aqui é, se tornam completamente insensíveis, totalmente insensíveis. Ou seja, chega a um ponto que você pode falar tudo de novo, mas eles não têm mais sensibilidade para entender. Efésios 4:19, o que é que diz aí? Vamos, igreja, se anima, vamos ouvir aqui. Não se distrai, presta atenção no que Deus está falando, que tem que ser completo para você sair daqui com um pacote desse tamanho e pisar na cabeça de Satanás essa semana. Amém? Olha só o que é que diz em 4:19. Cometendo como? Com avidez. Que coisa feia, né? Olha a garganta, pastora. Desse jeito assim, ó. Fica cego. O que aparecer de impureza, o que é impureza? Prostituição sexual também. Mas tudo que contamina, tudo que entristece o coração de Deus, tudo que deixa você mais pertinho de Satanás. Um dia eu estava conversando com uma moça que cometeu um pecado, eu disse, me diga uma coisa, vamos botar esse rapaz aí que você teve uma relação no inferno? Eu sei como fazer. Ela disse, como pastora? Me ajuda a colocar esse cara no inferno? Ela deu uma tremida, né? Porque o que você está fazendo é isso, você está ajudando ele a ir para esse lugar mais rápido. Isso é uma coisa séria. A gente diz numa brincadeira, no impacto, né? Mas é assim. Eu fico cristão. Olha como é bacana para você. Aqui uma aula para você saber como é que você bota a sua família no inferno. Que é isso, pastora? É isso mesmo. Você se torna um cristão e você começa a endurecer o coração, vira um religioso legal, faz tudo impuro e diz que é cristão. Então as pessoas que estão de fora vão olhar para você e vão dizer assim, esse Jesus não faz nada. Olha esse cara aqui. Aí você ajuda ele para o inferno mais ligeirinho. Que tal essa ideia? Está amarrado. Em nome de Jesus, isso mesmo. Está amarrado. Eu tenho que ter vida no meu coração. Esse Jesus é vivo ou não é? Para mim é. Transformou minha vida, meu coração. Tem escrito uma história na minha vida assim, de muita alegria, de muita presença de Deus, de muita luta e de muita vitória. Porque vitória só tem quando a gente luta, sabia? Sou vitorioso. Por quê? Não teve nada? Não, minha vida é uma beleza. Não vitória, nada. Não. Que vida é essa? Não, eu aceitei Jesus para viver uma paz. Mas não uma paz de fora não, querido. É uma paz de dentro para fora. Fora tem guerra, tem confusão, tem tudo. Mas a paz está ali, ó. Porque a presença de Deus está ali. Paz é comunhão com Deus. Não é falta de guerra, não. É comunhão, intimidade. Luta, luta. Mas ali a presença de Deus se manifesta. Esse é o lugar que Deus quer que eu esteja. Não um lugar de impureza.
um lugar de separação. Olha só, eu queria que mostrasse uma imagem aí. Quando a gente perde a insensibilidade. Solta aquela imagem aí, você tem ela aí, querida? Não? Yes, no? O que você acha que é isso? Lepra. A Bíblia diz que o pecado é pior do que a lepra. Sabe qual é uma das características da lepra? Você pode pegar deixa mais um pouquinho, eu achei bonitinha essa mão aí, branquinha. Ela representa bem o pecado. Se você pegar uma coisa que espeta e atravessar essa mão, ele não vai fazer nada. Não tem sensibilidade alguma. Pastora, que tem mensagem, trouxe herpes, agora traz lepra. A gente tem que entender o que é impureza, meu filho. O que é que no universo espiritual que você não consegue ver acontece quando eu vivo uma prática de pecado. Eu vou apodrecendo e caindo. Satanás se diverte com isso, porque ele consegue ver a sua vida espiritual toda arrebentada. Olha aí. Insensibilidade entra, faz parte da vida espiritual. Obrigado, Mel. E eu não dou conta. Quando se perde toda a sensibilidade, qualquer coisa pode produzir dano sem que haja nenhuma reação de defesa. Também é assim na vida espiritual, quando se entra nesse processo. Há uma entrega total à depravação, a tudo que traz sujeira, a impureza, sem que se dê conta da consequência disso. Que coisa, não? Você sabe como é que está a sua vida espiritual? Quando Deus olha para ela, ele vê o quê? Ele vê essa mão branca aí? O que é que ele vê? O que é que ele vê quando ele olha para a sua vida espiritual? Pode acontecer qualquer coisa e você não tem reação. E as partes que foram construídas começam a se despedaçar, a perder a cor, a ficar sem vida. Hoje, o Senhor que está nesse lugar, Ele consegue ver minha vida espiritual. O que é que eu tenho feito com ela? E tudo começa a partir daquilo que eu tenho me construído, meus pensamentos, aquilo que eu trago para a minha mente, a inutilidade deles ou a utilidade deles, o endurecimento do meu coração, o obscurecimento da minha visão, a falta de sensibilidade à palavra. E aí, minha vida espiritual começa a se despedaçar, eu não dou conta, começo a cometer com avidez toda espécie de impureza e eu começo a apodrecer. Sabe, eu queria falar rapidamente sobre o estado de quem recebeu a Cristo. Tá um stand-by aí nesse negócio feio aí, tanta coisa feia, né? Verdadeira. O amor genuíno, ele não fala só de flores. Ele também traz disciplina e acorda, querido, sua vida é muito importante para você tratar dela como se fosse qualquer coisa. Sua vida espiritual é muito importante para você levar ela de qualquer jeito. É hora de acordar. E o meu clamor a Deus, na sua misericórdia e amor, é que hoje nós saímos daqui todos sabendo, porque Deus já está falando com você, todos os pensamentos que você tem tido, que tem trazido prejuízo para a sua vida espiritual. Todo mundo aqui já sabe. Deus vai revelar mais, mas hoje de manhã você vai sair daqui lembrando, será que isso que eu penso tem sido útil aos olhos de Deus? Quer ver um pensamento que a gente tem que dar muita atenção a ele, acha que é bacana? Eu acho que aquele meu irmão não é muito confiável, não. Eu tenho que ficar de olho nele. Esse pensamento é útil? Não, pastor, a pessoa tem que ser precavido. Esse pensamento é útil? A Bíblia diz que você deve confiar no Senhor de todo o seu coração e não colocar estribo no seu próprio entendimento. Tem tanta coisa que a gente faz, querido. Tantos pensamentos tolos que a gente tem, que afasta a gente do irmão. E isso é tão pesado. Isso é uma avenida para o diabo. Uma avenida para tornar você leproso. Essa foto, eu não ia trazer essa não, sabe? Porque o que eu vi de gente leprosa no Google lá, tinha uma que minha filha Rebeca disse, mãe, pelo amor de Deus, essa aí não vai dar. A igreja não vai aguentar, o estômago não dá, depois vai ter que almoçar, né? Aí a gente amenizou, né? Mas cada coisa, queridos, que a Bíblia considera o pecado, o endurecimento do coração, pior do que a lepra. Entenda isso. Quando nós recebemos a Cristo, foi assim, ó. Começamos a entender as coisas. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Leia aí, por favor.
recebemos a mente de Cristo quando nascemos de novo. O Espírito Santo passou a morar dentro de mim. Eu fico pensando, mas que lugar, Espírito Santo, para você morar, né? Dentro de mim. Vendo tudo, conhecendo tudo, decidiu. Aprove a Deus habitar nos homens. Ó, que coisa, que decisão fantástica. Tanto prédio bacana para morar, né, não? Faz uma igreja cheia de ouro, pintada, esculpida, tererê, não sei o quê. Vai para lá, Deus. Não, eu vou habitar no homem. Que Deus maravilhoso, sábio, não sei, não entendo muito. Mas é fantástico as coisas que Deus faz, não é não? Deus veio morar em mim e disse, agora você tem potencialmente tudo que você precisa para ter uma vida inteligente. Para ter uma vida cheia da minha presença. Eu vou morar dentro de você. Aí ele passou a habitar dentro de mim. Quando ele entrou, ele me capacitou a discernir as coisas. Ter percepção espiritual para entender. Isso serve, isso não serve para mim. Eu vou escolher. Ele me deu essa capacitação, discernimento, para entrar no lugar e saber que há um movimento espiritual ruim ou bom, para entender as ofertas que surgem na minha frente, se aquilo vem de Deus, se não vem de Deus. Ele me capacita a isso. Ele me faz entender a palavra. Quantos aqui, antes de conhecer Jesus, começava a ler a Bíblia e não entendia nada? Eu era uma. Eu disse, gente, que negócio difícil de entender. Nem gosto, porque eu não entendo. Quando recebemos a Cristo, o que é que acontece? Às vezes você vê alguém lendo a palavra que ama o Senhor, a pessoa chora. A pessoa assim, puxa, desequilibrada emocionalmente. Só porque está lendo um livro, não consegue entender. Porque há um movimento espiritual interno, Deus fala com a gente. Eu me lembro uma noite que eu estava deitada para dormir com o homem mais lindo do universo. E ele disse, e eu comecei a ler, comecei a chorar. Ele disse, o que foi, meu amor? Meu amor, eu li uma frase agora que, meu Deus, o que é isso? Se Deus não responder mais nenhuma das suas orações, você já tem motivo suficiente para passar o resto da eternidade adorando o seu nome. Por causa de Jesus. Eu chorava por essa revelação, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande. Me amou tanto, 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 que Ele me deu o que Ele tinha de mais enorme. Por amor de mim. Eu não consegui parar. E eu chorava, e chorava, e chorava. Uma presença de Deus. Você não sabe quantas vezes Deus já visitou nosso quarto, né, meu amor? Quantas vezes estivemos juntos, estamos juntos orando ali. A presença dEle, a gente canta quando vai dormir. A gente adora o Senhor quando a gente vai dormir. É uma festa no meu quarto quando eu vou dormir. Tem anjo cantando, dançando, pulando. Um negócio espetacular. Sabe? Deus me faz reconhecer a voz do pastor. Quando o pastor Jesus fala, eu escuto. É Ele. Ele está aqui. Você ouviu ele falar já? Meu corpo, minha alma se derrete. Eu digo, é Ele, é Ele, é Ele. Ele chegou, Ele está aqui. Ele manifesta a sua presença. Uma coisa espetacular. Só experimentando, sentindo o sabor. Não dá para experimentar só porque eu estou falando. Não dá. Deus faz isso com um, individualmente. Eu e o Senhor. Entende isso, queridos? Por isso que eu queria tanto que a gente entendesse essa palavra de hoje. 2 Pedro 1,3 diz o quê? Cadê a igreja de Jesus? Lê. Forte, meu irmão. Seu divino poder. Ele já nos deu tudo que a gente precisa para ter uma vida santa. Tudo. Deus, eu quero ter uma vida santa. E Deus diz, ok. Já deu. Senhor, eu queria ter uma vida de intimidade contigo. E Deus diz, oh, que beleza, vamos. Vai, anda. Porque Ele já entregou. O problema é que eu encho o meu pensamento e a minha alma de tudo que não tem a ver com isso. Jesus, eu quero emagrecer 10 quilos. Aí eu compro 2 tortas de chocolate, boto na minha geladeira e vou comer. Digo, Senhor, tira as gorduras dessa torta. Não vai tirar não, querido. Quer emagrecer? Não compre. Quer viver com Deus e andar com Ele? Enche a sua geladeira daquilo que edifica, traz vida, seus pensamentos, a sua alma, o seu ser, de tudo aquilo que traz intimidade com Deus. Essa é a minha parte, Ele não vai fazer não. Nem pode fazer jejum de 21 dias, o que for. Se o jejum for para chegar perto dele, a gente só faz jejum para Deus, eu estou precisando de pagar comprar uma casa nova, então vou fazer jejum de 40 dias. Você não faz jejum para ficar mais pertinho dele, não? Para sentir o cheiro da presença dele, não?
o perfume de Cristo. Você não jejua, Senhor, me ensina mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Aí eu estou em casa, ligo a televisão. Ligo, assisto. Aí eu vou ver outra coisa. Não tenho tempo de ler a Bíblia, pastora. Ai, querido, você tem tempo de ver televisão, não tem tempo de ler a Bíblia? Claro que tem. Você precisa chegar no colo dele, querido, porque ele já abriu esse espaço. Antigamente não dava para ir lá não, sabia? Quem ia era um sacerdote, mas hoje dá. Só que vai ter um dia que essa porta vai fechar também. Mas ainda está aberta. É hora da gente se levantar e começar a gastar, investir nosso tempo e nossos pensamentos naquilo que me aproxima do Pai. A exortação de Paulo, uma mudança sutil podia levar aqueles irmãos em Éfeso, mesmo depois de terem recebido a mente de Cristo e todo o poder que está à nossa disposição a pensar e a agir como um gentil. A gente gosta muito do versículo que diz, mas nós temos a mente de Cristo. Aí eu pego a mente de Cristo e vou passear com ela, sabe? Vou passear, estou tranquilo. Meu irmão, é o seguinte, eu já tenho a mente de Cristo. Entendeu como é que é? Eu sou noutra escala. O meu status é lá em cima, entendeu? Aí eu ando para lá. Só que eu posso, depois de ter recebido a mente de Cristo, recebido a Cristo como meu Senhor, começar a retroceder. E perder a ação da mente de Cristo que me foi dada. Olha que coisa incrível. Abre em Efésios capítulo 4, verso 17b. Diz o quê? O Gálatas 5, 7. Há um processo de mudança da mente de Cristo, que é uma mente útil para uma mente inútil. Vamos entender o processo? Você vai entender, mas você não vai entrar nele não, tá? Em nome de Jesus. Você vai ver como é que é. É sutil. A primeira coisa que acontece é que nós endurecemos o coração sobre aquilo que ouvimos da palavra que não nos interessa. A gente esquece que pertencemos ao Senhor. Escuta, querido, no dia que você recebeu Jesus como Salvador, antes disso, você entregou sua vida a Ele como Senhor. Jesus é meu Salvador, mas não é meu Senhor. Isso não existe. Ou Ele é seu dono, ou Ele não tem nada com você. E Ele é radical nisso. Ele diz assim, como é que a palavra de Deus diz? Um monte de versículos já espalhou aí na cabeça, né? Aquele que não amar mais a mim do que ama pai, mãe, filho, até sua própria vida, não é digno de mim. Sabe o que é que eu dei para você? Tudo. Sabe o que é que eu quero de você? Tudo. Meu pastor diz, as pessoas dizem, pastor, é muito difícil. É muito difícil esse negócio de obedecer a Deus. Sem o Espírito Santo é impossível, viu? É impossível, mas com Ele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso é verdade absoluta. Está dito na palavra. Então veja só, o que é que diz 1 Coríntios 7, 22. Entenda onde é que você está quando você conhece Jesus. Quando você entrega a vida a Jesus, pronto, agora minha vida vai ser um mar de rosas. Pobrecito. Nem sabe que entrou numa guerra feroz. Verdade? E que acabou a sua independência. Que você pensava que tinha, porque quando a gente é do mundo, a gente acha que a gente é independente. Mas a Bíblia diz que se vive lá no mundo, debaixo do príncipe da potestade do ar, que hoje opera nos filhos da desobediência. Há uma influência fora. Quando eu entrego minha vida a Jesus, Ele passa a ser meu Senhor. Só que é um Senhor cheio de amor, cheio de sonhos para mim. Porque a Bíblia diz, Mel, solta aquele texto, sem ser de Efésios, do outro. O que é que diz aí? Lembra o outro? Sim, Jeremias. Olha o que Deus pensa sobre você. Meu Deus. Às vezes a gente tem um problema com o irmão e a gente começa imediatamente a pensar mal do irmão, não é verdade? Você imagina se Deus, cada vez que a gente fizesse alguma coisa errada, Ele começasse a pensar mal da gente. Você não tinha mais ninguém aqui. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho. De prosperar, acorda, garoto. Eu penso sobre você o quê? O melhor possível, sou eu que penso. Conhecendo você como eu conheço, eu tenho esperança em você. Aí a gente não, a gente sempre olha para o irmão, qualquer coisa que ele pisar no meu pé, já sabia que esse cara não ia dar certo. Aí entendi que ali, não, pensa bem sobre ele, esse cara vai passar a eternidade com você. Você vai ter que resolver com ele essa parada. E amar genuinamente. Então olha só,
Primeira coisa que acontece para que a mente mude é endurecer. Hoje, por exemplo, vocês estão ouvindo, alguns estão dizendo, isso é exagero da pastora, deixa ela porque ela é pastora, então ela faz assim. Isso é mentira de Satanás para destruir sua vida. Tirar a mente de Cristo que foi plantada e colocar outra. Então, preste atenção. Segundo, ficamos obscurecidos. Acontece um processo todo do endurecimento que o gentio tem. Ficamos obscurecidos quanto à vocação que recebemos para realizar uma obra espiritual. Todo mundo gosta de um versículo que diz assim: vós sois, está até aí no boletim, lê comigo aí. 1 Pedro 2,9. Quantos sabem esse versículo decorado? Sou sacerdote do Rei Jesus. Está pensando que está falando com quem, meu filho? Mas olha, querido, tem um versículo antes que diz assim, Efésios 4:1. Leia aí para mim. Como o quê? Prisioneiros. Escravos de Cristo. Entregues a Ele para fazer a vontade de quem? Sabe por que você recebeu essa vocação sacerdotal? Hã? Sabe por que você recebeu essa vocação sacerdotal que está escrita aqui na Bíblia? Hein? Hello, everybody here? Hã? Para servir a igreja de Cristo. Olha para o teu irmão que está aí do teu lado. Sabe por quê? Diga assim a ele, sabe por que eu recebi essa vocação? Para servir você. Jesus! Vou desdecorar o versículo, porque eu não gostei desse negócio, não. Agora vira para o outro lado, diga a mesma coisa. Sabe por que é que eu recebi a vocação? Para servir você. Meu Deus, não devia ter sentado junto desse irmão hoje. Logo hoje. Devia, querido. O pastor está dizendo, devia, foi proposital, o Espírito Santo fez isso. Nós recebemos a vocação sacerdotal para servir os santos de Deus. Que coisa diferente, hein? Parece que o sacerdote é sacerdote para mandar no povo de Deus. Não! Para servir a igreja de Cristo. Outro conceito, temos que ter a mente de Cristo, iluminando o nosso coração, nos fazendo entender, ter inteligência espiritual para viver a vida de Deus. É outra história. Olha só, Efésios capítulo 4:12, a gente já leu, não foi? Não, 4:12, vamos ler. Tem que pular. Todos os dons que você recebeu, querido e querida, foi para servir os santos. Olha, eu sou cristão na igreja, não, só em casa. Você recebeu o dom para servir os santos. Não pode ser só em casa. Tem santo espalhado em várias casas. E você precisa servi-los. Porque o sacerdócio que Jesus nos entregou é para servir esse menino que está aí do seu lado, essa menina que está aí do seu lado. Já pensou aquela que está lá atrás? Ainda bem que não sentei junto dela. Aquela que está lá atrás, sabe? Para servi-la. Não é para ela cuidar de você. Puxa, ninguém ligou para mim. Ligue para ela, querida, e pergunte se ela está bem, porque você vai orar por ela. Outro conceito, a mente de Cristo. Olha como é incrível isso. Eu ouvi falar tanto sobre unidade, mas quando eu escuto sobre unidade, eu tremo no meu coração e na minha alma, porque é forte demais. Queridos, veja só. Terceiro ponto diz assim, nos tornamos ignorantes quanto ao poder que há na unidade da igreja. E quando a gente não entende a unidade da igreja, a gente abre uma avenida para o diabo. E ainda estende um tapete vermelho. Cada vez que você se move para quebrar a unidade da igreja, você é um instrumento do diabo no meio do corpo de Cristo. Porque Jesus, quando lhe entregou o sacerdócio, entregou para você servir o corpo de Cristo.
produzir unidade e comunhão. Quando você enche o seu pensamento daquilo que aparta você do seu irmão, saiba, veio diretamente do inferno, empacotadinho com um lacinho de fita dourado, com seu nomão escrito em cima, e entrega a você. Aí você começou a usar. Cada vez que você é um instrumento de divisão na igreja de Jesus, saiba que o inferno faz uma fila de demônio e aplaude você. E ainda diz, uhul! Quando você se levanta para apartar a comunhão de um irmão com outro, você é um instrumento do diabo. Você precisa entender isso, porque o diabo tem encontrado vantagem no meio da igreja de Cristo, usando a quebra de unidade com uma força tremenda. E muitas vezes, por falta de inteligência espiritual, você está no meio como um instrumento, não de Deus, mas de um instrumento do diabo para a divisão do corpo de Cristo. Presta atenção, queridos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo traduza para a alma de vocês e dê inteligência espiritual para entender o que ele está falando aqui. Se a igreja de Cristo tiver unidade, se nós estivermos juntos e ligados, amando um ao outro, servindo um ao outro, fazendo questão um do outro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Glória a Deus. Você não é igreja sozinho. Você é a igreja de Cristo quando você é corpo com a igreja de Cristo. É um fato que você é igreja, que o Espírito habita em você. Mas não há um planejamento na Bíblia que você solte-se do corpo e viva como um braço sozinho, ambulante, andando por aí. Você tem que estar vinculado a um corpo para ser corpo. Se você está apartado do corpo, você não é corpo. Você é um instrumento. Você é uma peça do corpo, mas não é corpo. Então veja a importância, queridos. Como o diabo tem usado isso. João 17:11. Leia para mim. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Não parece que Jesus se equivocou aqui? Quando eu li esse versículo, eu disse, eu acho que, uau. Senhor, eu vou para ti, certo? Protege-os enquanto estão no mundo. Aí, parece que seria assim, não deixe eles se ferirem, não deixe eles entrarem em perigo, não deixe eles... Não, mas Jesus diz assim, protege-os para que sejam o quê? Um. Sem unidade não há proteção. Olha o que Jesus está dizendo aqui, em nome de Jesus, olha para você entender. Jesus diz assim, meu Pai, a oração dele antes de ir embora, protege-os, Senhor, para que eles sejam um. Você entende o que eu estou dizendo? Quando eu saio, que deixo alguém cuidando de um filhinho meu, eu disse, proteja ele, para ele não se ferir, para não cair, para não comer o que é errado, verdade? Não! Jesus está dizendo assim, protege-os, para que sejam um. Porque se eles não forem um, há uma avenida aberta para Satanás. Que a igreja de Cristo entenda o que ele está dizendo aqui. Olha que coisa tremenda, nós temos que ler a Bíblia com inteligência. Entendendo o que Deus está falando, meus amados. Olha que coisa incrível. Sem unidade, não há proteção, não há cobertura. Nós ficamos à mercê dos nossos inimigos. O diabo, a carne e o mundo. Se você não é um na igreja de Cristo, você está exposto à ação do seu inimigo. As 3 unidades. Quantos aqui já ouviram falar sobre as 3 unidades? Todo mundo que vai para a GE já ouviu, não? Todo mundo que já, porque nós temos falado com isso. A gente fala sobre unidade. Mas sabe o que vai acontecer? Se você decorar tudo sobre unidade e você não for um, você está exposto do mesmo jeito. Então o meu clamor ao Senhor é quando você sair daqui, você seja. Trabalhe, se esforce para fazer isso. 3 unidades. 2 conquistadas na cruz e deve ser mantida por mim e por você, verdade? Trabalhada para que ela seja mantida. E uma, nós estamos num processo e vamos alcançar. Até que, verdade? Vamos ver rapidamente, não quero entrar muito tempo aqui. Mas olha só. Efésios 4:3, leia para mim. O que é paz? Comunhão. O que é comunhão? É andar junto, não?
ter comunhão. Eu amo, eu me dou, eu estou com você. Não há nenhuma coisa que nos separando. Isso é comunhão. Comunhão de frente, de trás, de cima, embaixo, por todos os lados. Eu sento na mesa e como com você. Eu tenho comunhão com você. Eu sou seu e você é meu. Agora, olha o que a Bíblia está dizendo. Façam o quê? Não ouvi. Todo esforço. Eu sei que alguém tem uma coisa contra mim. O que é que eu faço? Ah, essa pessoa aí é muito complicada. Vive tendo problema com todo mundo. Isso é fazer todo esforço? Não. Eu vou sair da minha casa. Vou lá, meu amado. Eu preciso ter comunhão com você. Você é precioso para os olhos de Deus e para mim. Vamos resolver isso. Todo esforço. Todo o esforço. Todo o esforço para manter o vínculo da comunhão. Tudo o que me é possível fazer. Se possível, a Bíblia diz, tudo que for possível fazer, tenha paz e comunhão. Isso é uma parte que o Espírito Santo vai fazer? Você disser, Senhor, aquela pessoa tão complicada, Jesus, estou aqui orando por ela, eu sou tão santo. Eu vim aqui dizer ao Senhor, aí faz maledicência para Deus, daquela pessoa, com a cara de oração. Você acha que Deus não vê essas coisas, querido? A gente tem uns negócios que a gente faz que parece só a gente que não, só a gente que sabe. Será que Deus não vê a minha... Às vezes lá na igreja no Brasil, eu vi um irmão contando uma história, estou aqui para orar pelo meu irmão, porque aquele irmão tirou não sei o quê, nos fez não sei o quê com não sei quem. Isso é maledicência. Isso não é oração de santo, não. Eu tenho que ir lá. Não é assim que a Bíblia diz? Eu vou lá resolver com meu irmão, estou aqui por causa disso, disso, disso. Isso é fazer esforço. Simples e profundamente espiritual. Eu estou aqui com a intenção clara de restaurar minha comunhão com você. Aí você chega lá com um coraçãozinho quebrantado. Mas foi ele que me machucou. Pois é. Aí Deus vai gostar muito mais de ver seu coração quebrantado, até do que o dele. Sabia? Aí você vai chegar lá para estabelecer a paz com seu irmão. Você vai perder porque o irmão não pagou, ou não sei o quê, pagou menos do que devia. Perca! Vale a pena investir. Se você é mais espiritual, no sentido de mais amadurecido, se você está servindo mais, perca! Aí que a Bíblia diz, para que a comunhão seja estabelecida. Porque tudo passa. Até o dinheiro que acha que você perdeu. Deus é dono de tudo. Da prata e do ouro, o dinheiro é dele. Ou não? Você acha que você tem alguma coisa nessa terra? Os faraós do Egito achavam. Hoje aí estão fazendo a festa dos ladrões, né? Não? É uma coisa impressionante. Trabalhe pela unidade. Gaste o seu tempo pela unidade. Esse é o ponto. A unidade do corpo. O que é a unidade do corpo? Um corpo só. Quando a gente verdadeiramente é um corpo só, se o meu dedinho se machucar, o que é que acontece? O pastor diz assim, dedinho, o problema é teu. Não tem nada com isso, minhas pernas não tem nada com isso, minha cabeça, a gente te vira. É assim que a gente faz? Não. O corpo inteiro. Você sente assim? Olha para o teu irmão de lado. Hoje eu vou botar todo mundo para olhar para todo mundo. Quando esse irmão aí passa por uma dor, você sente alguma coisa? Não, pastor, eu não conheço ele. Tem que conhecer, é teu irmão. Imagina se Jesus bota a mesma cama no mesmo quarto lá no céu para vocês morarem juntos. Sei lá, vai passar a eternidade com você. Você não sente nada quando ele sente dor? Nada. Não lhe interessa. Ou você fica com peninha, que peninha, não faço nada por ele, nada. Quando ele ganha uma casa muito melhor do que a sua e pagou as contas todas, acertou com os cartões, todos os débitos passados, não pagou mais nada e você ainda está ali na dívida, você sente o quê com ele? Pastor, eu dou graças a Deus. Verdade? Eu estou falando de dentro, não estou falando de fora, não. Estou falando lá dentro da sua alma. Que é onde Jesus veio aqui, ó. O que é que você sente? Você se alegra com ele? Puxa, comprou um carro novo e o meu está caindo nos pedaços. É assim? Ele é corpo com você? Ele é corpo com você? São coisas, queridos, que são tão simples. E a gente, às vezes, espiritualiza tanto. E continuamos a ter uma vida miserável, sem inteligência espiritual. É tempo de acabar com isso hoje. Acontece, pastor, o meu sentimento é esse, eu sei. E você faz o que com ele? Seja sincero.
Acontece, é isso mesmo. Mas eu vou me levantar. E eu vou tomar posição. Não é assim que aprendemos o ano passado inteiro. Nós temos que agir como alguém que tem maturidade. E a maturidade vai começar a ser uma coisa na minha vida normal. Eu ajo como Jesus agiria. Eu sinto como ele sentiria. Porque eu começo a viver e imitá-lo em todas as coisas. Tem que começar. Você pode confessar a alguém, pastor, eu quero ser honesta, cada vez que alguém tem prosperidade, esse negócio é como se fosse uma facada no meu peito. Eu não sei porquê, mas eu quero me arrepender disso. Eu quero ser curada desse negócio. Isso é gente valente que faz. Gente que tem inteligência espiritual, que percebe que aí há uma brecha para o diabo fazer uma festa e ele vai fechar essa brecha. Gente valente que não diz assim, eu sou santo, isso, nada disso passa comigo. Mentira! Passa! Tem algumas dessas que passam. E até essa mentira que eu faço para mim mesmo é uma brecha para o inimigo entrar. Então eu tenho que ter coragem de dizer, Deus, eu preciso conversar com alguém porque eu não estou me livrando dessa situação sozinho. Eu não sou corpo nessa área. Me sinto diminuído, me sinto sem valor. Então eu fecho minha boca e me isolo. Cuidado, esse não é um bom lugar. Esse é um lugar que vai me afastar de Cristo, da mente de Cristo. Eu preciso sair desse lugar. E por isso que Deus, de propósito, nos entrega um corpo maravilhoso como esse. Nessa igreja aqui, querido, tem tantos dons. Nenhum dom falta nesse lugar. Porque na igreja de Cristo, Deus supre a necessidade do corpo. Muitas vezes, a gente não vai buscar e nem vai entregar. Mas que está lá, está. Porque o Senhor capacita a sua igreja para caminhar. Acorda, igreja. Aleluia. Isso aqui se chama feijoada, daquela boa e saudável. Doutrina. Está recebendo ou não? Amém. Coisa para gente grande comer e sair daqui, ó, cheinho. Para ter energia para fazer o que vai ser feito lá fora essa semana. Amém. Coma e se alimente, mas não fique com isso só não. Amanhã você come de novo. Feijoada, né? Está lá, mas todo dia tem que comer um pouquinho, né? Então presta atenção. Olha o que é, presta atenção. Terceira unidade, qual é? Unidade da fé. Vamos lá. É a única que deve ser conquistada por nós. O que é que diz Efésios 4:13a? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Não podemos ser ignorantes sobre a importância fundamental de trabalhar com afinco e paixão as três verdades, sem as quais é impossível que a igreja de Cristo avance para o Jesus. Veja só. Até que... Quando eu me converti, eu era muito menina. Me disseram uma coisa na minha igreja que era assim, cada igreja tem a sua crença. Evangélica é, cada um tem a sua crença. Não estou vendo isso aqui na Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui até que todos tenham a unidade da fé. Fé é crer naquilo que o Senhor Jesus disse. Não é verdade? A fé vem pelo ouvir, e ouvir de quê? Da palavra. Até que. Então nós vamos andar juntos, vamos conversar sobre a palavra, vamos discutir algumas coisas que eu não entendi direito, mas é uma história só. Aquilo que eu vi quando eu era menina não é legítimo, porque não é isso que a Bíblia diz. Então assim, você fica com o que você crê, porque eu vim de igreja tal, não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. É algo que eu preciso sentar, orar, chorar, dividir com o corpo, perguntar de novo, conversar com Deus e ter unidade. Entende o que eu estou dizendo, queridos? Isso é palavra de Deus, não estou inventando nada. E, por fim, aqui, ó, Efésios 2:5, diz o quê? Que nós somos salvos pela graça. Certo? Efésios 3 diz o quê? A intenção dessa graça... Somos salvos por graça, e a intenção dessa graça que nos salvou é que, mediante o corpo de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, todos os dons, todas as necessidades do corpo sejam supridas por meio da igreja, através do corpo de Cristo. Entende o que eu estou falando, querido? Então, veja só, nós nos tornamos insensíveis ao mover de Deus. Esse é o ponto mais claro quando a mente de Cristo foi substituída por outra mente. Nós não escutamos mais a sua voz, não há manifestação do seu poder em nós, não tenho sensibilidade para a necessidade do meu irmão,
e a tudo que tem a ver com a vida de Deus e da sua igreja. Acabou minha sensibilidade completamente. Saindo da área de risco, como é que eu faço para não entrar nem aí, pastor? Nem começar. Primeiro você tem que observar bastante onde é que você está. O alvo constante de Deus para as nossas vidas é que a gente alcance a plenitude de Cristo. Até que todos nós alcancemos a plenitude de Cristo. Certo? Então a maturidade vem de uma maneira, duas coisas que eu vejo forte, unidade e maturidade. Se nós formos e houver maturidade e entendimento espiritual, não há como entrar nessa área de risco. Efésios 4:13 diz o quê? Deus decidiu que ele não ia fazer esse negócio sozinho, que ele ia nos trazer junto para fazer com ele. Olha o que é que diz em Colossenses 1:27b. O que é que diz aí? Não há como mantermos nossas mentes pensando o que é útil sem vigiar o que a gente coloca nela. Não, pastor, eu gosto de ver aquele filme, mas é só, assim, não me influencia em nada. Você que pensa. Você tem que ver o que está entrando. Temos que vigiar o que entra. O que é que entra? O que é que eu fico pensando? Leia comigo Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Olha que coisa boa para decorar um versículo grande desse, né? Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticar, e o Deus da paz, e o Deus da paz, e o Deus da paz será convosco. Ah, vocês sabem. E o Deus da paz, vai Lua, canta. E o Deus da paz, e o Deus da paz será convosco. Presta atenção, querido. Tudo que é justo. O que é justo? O que é justiça? Modelo, palavra. Tudo que é puro. Tudo que é santo. Tudo que agrada o coração de Deus. Tudo que é amável. Todos os gestos de amor que você tenha com o outro. Tudo que é de boa fama, qualquer pessoa que escutar vai dizer: uau, que coisa legal que essa pessoa fez. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o seu pensamento. E aí então, o que vai acontecer? O Deus da paz, não é só a paz não, hein? É o Deus da paz, Ele mesmo, será convosco. Olha que coisa incrível. Nós temos que ouvir a palavra. A Bíblia está dizendo, tudo que é puro, que é justo, que é amável, boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso, que ocupe. O quê? Não é a sua boca. Eu sempre penso, eu sei que o que a boca fala, do coração está cheio, mas que o pensamento, o que você pensa? E aí, queridos, só aí, o Deus da paz, esse Deus que nos aproxima, que se aproxima da gente, Ele vai estar com você. O que é que a gente aprendeu hoje aqui? Vamos voltar para o primeiro versículo? A inutilidade dos pensamentos não pode refletir a glória de Deus. A glória de Deus é refletida através da mente de Cristo. O que é que diz o primeiro versículo? Se você abrir a Bíblia em Efésios 4, quando você chegar em casa, você vai ver essa mensagem toda escrita lá, desde o primeiro versículo.
desde o primeiro versículo. Ele vai falar sobre a unidade do corpo. Até o 16. Quando chegar no 17, ele vai falar, não sejam inúteis. Não sejam inúteis. Porque se seu pensamento é inútil, você vai ser formado inútil e você vai ser inútil. Não sejam inúteis. Eu faço tanta coisa, eu ajudo, limpo casa, faço não sei o quê. Inútil. Eu trabalho muito, pastora. Eu trabalho para dar o melhor para os meus filhos. Quem foi que disse que o melhor para os seus filhos é seu trabalho? Você precisa orar para trabalhar menos, ganhar mais e cuidar dos seus filhos. Porque muita gente é aprisionado com excesso de trabalho miserável. Os filhos crescem, vão para as drogas, se perdem. E ele vai dizer, puxa, eu trabalhei tanto pelos meus filhos. Conversa, trabalhou por você mesmo. Para ter dinheiro para comprar outro carro, outra casa, outra roupa, outro negócio. Aí Deus dá um choque desse na gente aqui, para a gente entender que não é assim. Tem coisa muito mais importante. É para trabalhar, viu, querido? Porque se eu não ver você trabalhando, eu vou pegar você também. Mas não é para trabalhar 24 horas, 200 mil horas e viver uma vida achando que está fazendo muita coisa boa para os seus filhos. Porque não está não, viu? Isso é pensamento inútil. Você, minha querida, que passa a vida sonhando com a bolsa, não sei das quantas, Vitor Hugo, não sei das quantas, e nem os nomes das bolsas, porque tudo é bolsa. Essa aqui é a verdade, bolsa é bolsa. Verdade? Mas você que passa um dia que eu tiver uma bolsa não sei o que lá, eu vou ser a pessoa mais bacana, conversa, isso é pensamento inútil. Inútil. No dia que eu for líder de um GE, eu vou ser um espetáculo. Pensamento inútil. Líder de GE? Sim. Se for nesse contexto de status, de vaidade, vou ler bem muito a Bíblia para eu saber mais do que o pastor. Vaidade, ler muito a Bíblia para você ser mais útil para a igreja de Cristo. É tempo, querido, de dizer assim, Senhor, eu quero ser útil. Você é útil para o corpo de Cristo? Você não é útil só se você vier cantar aqui no louvor, não sabia disso? Nós temos aprendido que servir o corpo é muito mais. Eu tenho sido muito abençoada nessa igreja e a glória de Jesus, já estou dizendo de cara. Porque uma menina que acabou de nascer de novo, me ouviu dizendo assim, pastora, dizendo à igreja, eu quero aprender a falar espanhol para eu poder pregar. Aí Deus levantou uma menina, e uma menina linda, que disse, eu vou lhe ajudar, pastora. Eu posso vir toda semana ensinar espanhol para você. Levanta, Esther, um pouquinho só. Não é para sua glória não, viu, querida? É para a glória de Deus. Essa menina aí, ó. Aleluia. Sabe o que é que ela está fazendo? Sem saber. Servindo ao corpo de Cristo. Não é porque eu sou nada não, sabe? Porque eu sou mesmo, que eu sou filha amada do rei. Sabe? Mas ela começou a ver mais, com pouco tempo que nasceu de novo. E ontem eu estava pregando espanhol aqui para as mulheres hispanas, lindas e abençoadas. E as minhas irmãs disseram, uau, pastora, seu espanhol melhorou muito. Não, pô, eu digo a elas, vocês hoje vão escutar um portunhol perfeito. Mas já vão escutar um espanhol perfeito. Essa mulher de Deus estava lá com um papelzinho anotando os versículos. E eu achei que era só os versículos que ela estava anotando. Ela disse, já anotei tudo que você errou para a gente consertar semana que vem. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Ela ainda está entendendo muita coisa, porque ela é baby, né? Né, Esther? You are my baby também. Né? Mas está servindo a igreja de Jesus. Amém? Que você está fazendo o quê? Você é útil ao corpo de Cristo? O que você tem feito para Jesus? Um dia eu vou pegar aquele microfone. Isso não é servir Jesus não, querido, isso é uma parte. Servir Jesus é encher seu coração da mente de Cristo, inteligência espiritual. Eu vejo gente servindo a Jesus nos pequenos discípulos, fazendo o quê? Levando eles no banheiro para fazer pipi. Eles estão amando aquelas crianças, orando por elas, cuidando delas, entendendo que ali pode sair um homem de Deus cheio do Espírito Santo para pregar a palavra daqui a 15 anos, 10 anos, quando ele estiver num lugar que Deus vai colocá-lo. Mas ela participou disso. Você faz o quê para o corpo de Cristo? Eu não gosto de criança não, que faz muito barulho. Está na hora de começar a gostar. Porque Jesus gosta de criança pra caramba. Ele diz, deixa vir para mim as criancinhas, porque delas é o reino.
Olha que negócio incrível, ainda não entendi tudo disso, mas vou entender. Viu, Jorginho? Jorginho está lá, ó, coração se dando, chorando de noite, orando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça para ensinar os pequeninos uma adoração profunda? Ele nem sabe o que Deus ainda vai fazer com ele, eu estou só de olho. Porque quando Deus faz a gente se apaixonar por uma coisa que tem a ver com o reino dele, é um espetáculo, um negócio fantástico. Você está aí, não está nem bebendo o que eu estou dizendo, né? Começa. Jesus, eu não sei o que fazer. Não sei. Sabe, e ontem eu me lembrei muito, sabe, daquela irmã que esteve conosco no Cura, sabe, pastor, muitos anos atrás, um ódio muito grande da mãe dela, até compartilhei com as hispanas, um ódio do pai profundo, e ela veio para a igreja e nós começamos a tratar com cura interior, e o ódio dela se dava por uma razão simples e terrível. O pai tinha assassinado a mãe, na frente dela, ela viu, e ela viveu a vida inteira com ódio desse pai profundo. E ela estava lá no Cura, chorando com a gente, abrindo a boca e dizendo, eu tenho ódio dele, mas eu não quero mais, eu quero perdoá-lo. Deus fez uma cura nela, tão grande. Uma pessoa que era inútil, porque era infectada de dor. E fazia daquela dor a sua vida. Sabe o que aconteceu, queridos? Depois, o amor de Deus encheu aquele lugar que estava vazio de uma maneira tão profunda. No Cura seguinte, ela procurou a gente, eu quero trabalhar. E não tinha mais vaga, porque estava todo mundo querendo trabalhar, uma bênção, né? E ela chegou, olhou ali, chegou perto da lata de lixo, segurou a tampona lá. Todo mundo que chegava para botar o lixo, ela levantava a tampa sorrindo. Fechava. Ela passou o Cura inteiro ali. Um coração cheio de amor, sendo útil. Porque as pessoas nos procuravam e diziam, pastor, quem é aquela senhora que fica na lata do lixo ali? Uma cara de amor tão grande que aquela mulher tem. Quando a gente vai botar o lixo, a gente fica impactado com o amor que sai do coração dela. Você já pensou, querido? 30 anos de ódio. Agora infectada, cheia, transbordando o amor de Deus. As pessoas não perguntaram quem era aquele líder que estava fazendo BBB, não. Quem é aquela moça que fica na tampa do lixo? Porque o amor de Deus encheu aquele coraçãozinho. Pensou isso? Deus é bom, nos ama e Ele quer derramar. Eu quero que você leia um versículo para a gente encerrar aqui. Mel, Efésios 5:1, minha filha. Vamos lá? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Como é que a gente pode imitar Deus? Hein? Amando como Ele nos amou, se dando como Ele se deu, servindo a igreja de Jesus como Ele serviu. Ele se deu pela igreja de Cristo. É hora de você começar a se dar por Ele. A igreja de Cristo, que está aí do seu lado. O corpo de Cristo que está aí. Aí, queridos, você vai ser útil. Porque enquanto isso não acontece, e você serve só a você mesmo, ao seu umbigo e aos seus filhos, você é inútil. É hora de servir a igreja de Cristo. Continue servindo os seus filhos. Eles também fazem parte do corpo de Cristo. Mas não deixem de servir seu irmão. Porque é dessa forma que nós vamos manifestar a glória de Deus e dar sentido à nossa existência espiritual. Amém? Vamos levantar um pouquinho para a gente orar. Pode. Creio que Deus falou muito conosco. E enquanto estava recebendo e bebendo ali da palavra de Deus, coisas muito fortes que o Senhor tem falado, pensei naquilo que Deus falou comigo, como um resumo daquilo que eu recebi hoje. Primeira coisa que eu entendi de forma fortíssima, bem clara para mim, Deus usou a pastora para me lembrar que quando eu recebi Jesus, eu recebi a mente de Cristo. Isso para mim ficou claro. Cada um que recebeu Jesus aqui tem a mente de Cristo. Mas também ficou claro, bem claro,
que a preocupação do apóstolo Paulo é que há um trabalho das trevas. Porque observe que o apóstolo Paulo não estava pregando para gentios, ele estava pregando para a igreja. E ele estava dizendo assim: eu quero hoje lembrar vocês, eu vim aqui para lembrar vocês, eu vim aqui para exortar, animar vocês a entenderem que há um trabalho das trevas para fazer com que vocês que têm a mente de Cristo, vocês que são mais do que vencedores, vocês que têm dentro de vocês, habitando em vocês, o poder dos poderes, há um trabalho das trevas de fazer com que os pensamentos de vocês se desviem. E sem vocês perceberem, vocês começarem a ter um pensamento tal qual os gentios têm. E aí ele dizia que esses pensamentos eram o quê? Inúteis. Por que inúteis? Tem muitos gentios que têm um pensamento e constroem um edifício de tantos andares. A palavra útil e inútil estão ligados àquilo que passa e àquilo que não passa. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas aquilo que é útil, a minha palavra, jamais passará. O que o apóstolo estava nos lembrando, e hoje o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus trouxe a pastora Rosana para nos despertar, é que a gente vive num mundo caído. E é aí que Deus quer que a gente brilhe. Mas por que é difícil brilhar e refletir a glória de Deus aí? Porque nós somos atacados. Nós somos atacados na nossa mente. E esse ataque constante muitas vezes nos faz entender que seremos felizes ao ter. Passamos sem notar a ter pensamentos fúteis. Gastar a nossa vida e o nosso dinheiro buscando aquilo que não é pão, aquilo que de verdade não nos alimenta. Eu senti de Deus de vir aqui dar essa palavra porque eu queria fazer um convite, porque Deus me disse assim: olha, muitas pessoas que escutaram hoje têm sido atormentados por maus pensamentos. Não só, também mas não só na área de pornografia ou qualquer coisa nessa área. Mas o Senhor me falava principalmente no sentido de pensamentos negativos. Pensamentos que bloqueiam a sua comunhão com o irmão. Pensamentos que tiraram você do ministério que você estava caminhando em vitória. Pensamentos que desanimaram vocês. Pensamentos que têm afastado você do seu cônjuge. Pensamentos que vêm como setas. Como pastor, quantas vezes não recebo ligações, telefonemas de pessoas dizendo: pastor, preciso falar com você agora. E como seria bom se eu pudesse estar com todos, né? Às vezes não posso, mas posso estar por telefone, não é verdade? E às vezes estou por telefone, às vezes estou pessoalmente, às vezes estou por e-mail. Mas às vezes aquelas pessoas, quando conversam, o que eu vejo é o quê? Uma batalha mental. É alguém que vai a um médico daqui a 15 dias e já está sofrendo antecipadamente. É alguém que tem uma corte marcada para daqui a 42 dias e antecipadamente o inimigo está dizendo a ele diuturnamente: você vai perder, 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 você vai perder. Tudo isso é inútil. Porque quem tem a mente de Cristo sabe que pode até a figueira não florescer. E a vide também pode não dar o seu fruto. E o produto da oliveira pode até mentir. E no curral pode faltar gado, amados. Essas coisas podem acontecer mesmo. Mas ele sabe, mais que tudo isso, que ele pode confiar no seu Senhor. Que esse sim o levanta porque ele vive e o fará andar altaneiramente. Então eu queria fazer uma oração aqui hoje. E o nome dessa oração hoje chama-se metanoia. Diga essa palavra comigo. Metanoia é uma palavra grega. Ela quer dizer mudança de mente. Sabe como é que a gente traduz metanoia? Arrependimento. A Bíblia, quando a palavra está escrito arrependimento no Novo Testamento, quando você vai para o original, lá está escrito metanoia. De fato,
é um convite para que a gente se arrependa. A gente se arrependa de pensar no que está pensando. A gente se arrependa de encher a nossa mente do que estamos enchendo. A gente se arrependa de permitir que esses maus pensamentos, ou esses pensamentos negativos, ou até pensamentos, entre aspas, bonitos, lindos, mas fúteis, inúteis, que não podem refletir a glória de Deus. Então hoje o nosso apelo chama-se apelo metanoia, para aqueles que querem mudar a sua mentalidade, aqueles que querem vir aqui diante de Deus e dizer: Senhor, eu venho aos teus pés, esvaziando a minha mente de todo esse peso que eu estou carregando. E eu quero colocar no teu altar, Senhor, esse fardo que eu tenho carregado, muitas vezes uma palavra. Lembro de algum tempo atrás, quando eu conversava com um irmão, ele dizia: pastor, durante anos, o diabo me golpeou dizendo: você vai ter aquela enfermidade que seu pai teve. Você vai ter aquela enfermidade que seu pai teve. Você vai ter aquela enfermidade que o seu pai... Sabe? E ele lutou contra esse pensamento. Mas um pensamento como esse não tem como lutar contra. Esse pensamento só sai se você expulsá-lo. Como? Enchendo o lugar onde ele está com uma coisa de Deus, com algo útil. Útil, amados, é tudo aquilo que serve para o propósito de Deus. Por isso a pastora trouxe a palavra sobre unidade. O propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso a Bíblia diz: seja comer, seja beber, seja falar, ou qualquer outra coisa que você venha fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. E eu sei que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado em nome de Jesus de Nazaré, amém? E Ele hoje aqui vai mudar mentes, jogar fora pensamentos suicidas, em nome de Jesus de Nazaré. Pensamentos suicidas em nome de Jesus de Nazaré. Pensamentos negativos, pensamentos: eu não dou para nada. Isso vai sair hoje daqui, em nome de Jesus. Mas é você que tem que fazer isso. Como foi dito aqui pela pastora, Deus já deu. Já foi liberado na cruz o poder suficiente para tornar você uma pessoa hoje aqui livre e plena do Espírito Santo. Se você entende isso, se o Espírito Santo tem tocado, sem demora, saia do seu lugar, vem aqui à frente fazer diante de Deus uma oferta. Você vai entregar a Ele esses pensamentos e você vai também fazer um pacto com Ele, dizer: Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu vou trabalhar para encher a minha mente com aquilo que eu aprendi, Senhor. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fé, aquilo que existe louvor, é isso que vai ocupar meu pensamento, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Espírito de Deus, aqui estão os seus filhos, querido, e entregando ao Senhor como oferta toda perturbação mental e espiritual que tem sofrido. Recolhe, querido. Oh Deus, ouve a oração que está saindo agora dos lábios, do coração de cada um. Ore, meu amado. Diga a Deus o que é que você está entregando a Ele. Diga baixinho, se você não quer que seu irmão escute, mas diga. Que saia da sua boca essa entrega. Anjos vão recolher. Anjos vão passar com bandejas de ouro aqui recolhendo a sua oração. Espírito de morte, eu te denuncio em nome de Jesus. Você não tem mais poder sobre essa vida. Espírito de suicídio, nós te rechaçamos aqui nesse lugar. Medo de enfermidade, o espírito que está atrás desse medo repreendemos você no poder do nome de Jesus. Espírito de obsessão, fora dessa mente agora, você não tem lugar. Você foi descoberto. Espírito de racionalismo enfermo que impede de receber os dons espirituais que estão reservados, sai agora em nome de Jesus. Oh, relamana esse canterela ria xerebado ela não moias. Espírito de acusação, Shuri lamana, te repreendemos e ordenamos fora dessa vida em nome de Jesus.
Esse que tem vindo acorrentado por você, quebramos as correntes agora no poder do nome de Jesus. Você não tem mais domínio sobre ele. Toda determinação espiritual e que não iria dar certo sua vida está sendo rompida agora no poder do nome de Jesus. Aqueles que têm pego seus filhos como se fossem um Deus, entrega agora ao Senhor o seu filho. Denunciamos todo o pavor que o diabo tem causado de perder esse filho e essa filha. Shurilamanaias, entrega para o Rei dos Reis, Jesus, para que Ele cuide do seu filho, porque você não vai saber fazer isso. Toda cegueira espiritual que tem sido trazida pelo inferno para você não entender a palavra, vai começar a ler a Bíblia e vai entender. A partir de agora está quebrado o impedimento espiritual em nome de Jesus. Coração amolecido para ouvir a voz de Deus. Agora estamos quebrando no poder do nome de Jesus todo endurecimento espiritual, toda cadeia espiritual de insensibilidade. Quebramos no poder do nome de Jesus. Declaramos essas mentes livres para ouvir a voz do Senhor. Toda determinação de divórcio seja quebrada agora no poder do nome de Jesus. Maldição espiritual de divórcio, quebramos no poder do nome de Jesus. Toda quebra de unidade com teu irmão hoje Deus tem te dado chave para trazer de volta a união, a unidade do corpo. O Senhor fecha essa ferida no corpo de Cristo, que tem sido produzida através da sua vida por quebra de unidade, no poder do nome de Jesus. Busca seu irmão e resolve com ele. Senhor, agora, Espírito de Deus, nos dá um banho de amor nesse lugar. Dá-nos um banho do teu amor, derrama do teu amor, do teu Espírito sobre nós. Queremos confessar que não sabemos amar o outro, Senhor. Perdoa-nos porque somos egoístas, Senhor. Temos sido egoístas e insensíveis ao outro. Queremos amar o corpo. O Senhor nos ajuda, querido. O Senhor derrama do seu amor sobre a sua igreja nesse lugar, para que a manifestação do amor de Cristo possa sair através da sua vida. Nos entrega uma mente nova, renovada, livre das amarras do diabo. Igreja de Jesus, Igreja de Jesus, Igreja de Jesus. Que grande amor, que grande amor tem derramado da minha vida sobre vós. Grande amor, grande amor, um grande amor que tem sido derramado sobre vós. Grande amor, não há amor maior na terra. Não há amor maior do que aquele que eu derramei sobre vós, igreja. Igreja, que amor é esse, Jesus? O Senhor tem derramado nesse lugar jarras e jarras da sua presença. Ore assim, repita após mim. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti apresentar a minha mente em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Eu não me conformo mais com este mundo e as suas inutilidades, mas pelo contrário, Senhor, eu faço um pacto de renovação da minha mente diária, para que eu possa experimentar a Tua boa,
perfeita e agradável vontade para a minha vida. E eu sei que hoje o Senhor recebeu tudo que eu te entreguei, Senhor. Os maus pensamentos, as acusações, aquilo que vinha me maltratando, tudo isso foi retirado de mim hoje. E eu recebo a tua mente completamente curada. E essa paz, que eu não consigo explicar, porque os problemas ainda existem, mas eu estou completamente em paz, porque essa paz sobrepassa todo entendimento. Louvado seja teu nome, porque eu posso declarar que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, o meu Redentor vive e me fará andar altaneiramente. E em ti, Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Aleluias, glória a teu nome. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Olha para quem está do seu lado e ministra, diga: você tem a mente de Cristo. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Aleluia.